Bom dia, eu sou o professor Isaac e eu sou o coordenador do Fantástico na Trilha de Santa Catarina, um projeto de educação patrimonial e ambiental que usa a própria cidade de Florianópolis como objeto pedagógico em aulas de campo. Hoje a gente está aqui na Costa da Lagoa para explicar o nosso projeto de ensino-aprendizagem chamado Na Trilha da História, que pode ser uma oportunidade para trabalhar com os estudantes uma data muito importante, que é o Dia da Árvore, em 21 de setembro. Esse projeto ele foi desenvolvido para os 6º e 7º anos do Ensino Fundamental 2, mas ele pode ser adaptado para quaisquer anos, tanto do Ensino Fundamental 2 quanto do médio. Ele trata de temas da história, como as grandes navegações e o caminho do Peabiru, mas também de temas da geografia e mesmo da biologia. No total são 3 aulas, sendo que a primeira é chamada O Gosto do Mar, e é uma espécie de preparação para uma aula de campo, a nossa segunda aula, chamada A Origem e os Usos das Plantas. Essa segunda aula se passa aqui na Costa da Lagoa. Por fim, de volta à sala de aula, nós temos uma terceira, chamada O Caminho do Peabiru e as Lições dos Povos Indígenas, onde a gente vai abordar um pouco da história e dos conhecimentos dos povos indígenas. O objetivo deste vídeo aqui é explicar para você, professor, um passo a passo sugerido de como fazer acontecer essas aulas. As explicações aqui são bastante sucintas, mas no nosso site você encontra apresentações de PowerPoint, vídeos e outros materiais para você usar nesse projeto. Vamos lá? Para a nossa primeira aula, O Gosto do Mar, a gente pode trazer algumas pimentas como essa para mostrar para os estudantes e perguntar para eles quem é que gosta desse tempero. Isso vai servir para chamar a atenção dos estudantes e introduzir um pouquinho a história da pimenta do reino e a sua importância durante as grandes navegações e no périplo africano. Já que a gente está aqui em Florianópolis, cabe também ressaltar o arquipélago dos Açores nesse périplo, para também já localizar no mapa um dos primeiros pontos conquistados pelos portugueses ainda no século XV. E através da leitura desse mapa aqui, cheio de monstros e naufrágios, além do trabalho com o poema de Fernando Pessoa chamado Mar Português, os estudantes vão poder compreender o contexto histórico e as dificuldades das navegações que levaram o Oceano Atlântico a ser conhecido como o Mar Tenebroso. E por fim, como tarefa de casa, eles vão ter de escolher um tempero, uma fruta ou mesmo um legume que tenham em casa e pesquisar a sua origem, ou seja, de que país ou região do mundo esse elemento é nativo. Além disso, a ideia aqui é que eles tragam esse elemento na próxima aula para mostrar para os colegas, aqui em campo mesmo, na Costa da Lagoa. Então, finalizada a preparação para o campo, a nossa segunda aula acontece aqui mesmo na Trilha da Costa, que é tombada pelo município como patrimônio histórico e é uma oportunidade para, através de muitas das plantas encontradas aqui ou trazidas pelos alunos de casa, trabalhar conceitos da geografia e da biologia, relacionando também com as grandes navegações, já que muitas dessas plantas foram trazidas para cá nesse contexto. No livro e nos slides você encontra sugestões e um material bastante rico em conteúdo e atividades que você pode trabalhar com os estudantes. Mas como é uma aula bastante longa, a gente fez um vídeo só para mostrar para vocês os detalhes desse roteiro. E para finalizar esse projeto, através da mandioca, a gente vai iniciar a nossa última aula, chamada O Caminho do Peabiru e as Lições dos Povos Indígenas. Um dos objetivos dessa aula é trabalhar o respeito pelo meio ambiente, assim como pelos saberes indígenas e tradicionais. E para isso, a gente pode retomar a importância da mandioca tanto para os povos indígenas como para os portugueses, que aprenderam o seu cultivo e o seu manuseio com as populações nativas. Além disso, vale retomar a técnica indígena da construção da canoa de um pau só, utilizando o guarapuvu, a árvore símbolo de Florianópolis. Com tudo isso, já vai estar claro para eles o quanto a sociedade contemporânea aprendeu com as populações indígenas. Então, a gente pode agora questionar: o que nós ainda podemos aprender com eles?
E essa pode ser a deixa para a gente apresentar a história do caminho do Peabiru, que pode ser trabalhado através desse documentário aqui, chamado de Maimbipi a Chuquisaca, a descoberta do Império Inca. Essa história normalmente chama muito a atenção dos estudantes pela dimensão do caminho do Peabiru e também pelo fato de que o primeiro europeu a desbravar o caminho foi Aleixo Garcia, que naufragou aqui entre Palhoça, Naufragados e Garopaba. Não se sabe muito bem ao certo. Pois bem, através da discussão desse documentário, a gente pode discutir a relação entre os saberes indígenas e a preservação das florestas em um contexto de aquecimento global. E as sugestões sobre como trabalhar tudo isso estão detalhadas nos materiais que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo e que contam com muitas imagens e textos de personalidades como Ailton Krenak. E aí, o que você achou desse projeto de ensino-aprendizagem? Se você gostou, se você colocou em prática com algumas das suas turmas, ou mesmo se você tem alguma crítica ou sugestão, comenta aqui embaixo e segue o nosso canal, porque tem muito mais conteúdo saindo do forno. Um abraço e até a próxima!